Quero saudar cada irmão, cada irmã, você que nos acompanha pela internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós celebramos, nós nos lembramos do dia do Pentecostes. E no dia do Pentecostes diz a palavra do Senhor que um vento impetuoso encheu a casa aonde os discípulos, seguidores de Cristo estavam. E diz que línguas, como línguas de fogo, pousou sobre cada um deles. A descida do Espírito Santo transformou medo e fraqueza de homens e mulheres em intrepidez, em ousadia. E daí em diante, com destemor, a igreja de Cristo começou a sua missão. E esse mesmo Espírito que abalou as estruturas daquele povo é o mesmo Espírito que está sobre nós. É o mesmo Espírito que pode transformar as nossas vidas, que pode transformar a realidade. É o mesmo Espírito. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2. Nós leremos do versículo 42 ao versículo 47. Atos 2, do 42 ao 47. E se você está sem a Bíblia, está aparecendo aqui no nosso telão, aqui nas paredes, a palavra. Então, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, eis aqui a tua palavra, Senhor, eis aqui os teus filhos e as tuas filhas, sedentos, Senhor, de ti, sedentos para ouvir a tua voz. Fala conosco, Deus. Ministra aos nossos corações, nos ensina, e que toda honra, louvor e glória sejam somente a ti. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, amadas irmãs, o livro de Atos deve ser lido em paralelo com o Evangelho de Lucas, é o mesmo autor. Lucas é o autor do Evangelho e também o autor de Atos dos Apóstolos. Atos é, na verdade, a continuidade iniciada no Evangelho. Lucas mostra o desejo de Deus de espalhar o Evangelho, de espalhar a boa notícia. Por isso, o Espírito Santo vem para promover a causa do reino de Deus. No primeiro livro, lá no Evangelho, Lucas revela Jesus como Messias, sobre quem os profetas haviam falado. Em Atos, ele mostra como Jesus Cristo é proclamado a todas as nações. A igreja dá continuidade à obra de Jesus. Cristo não está mais fisicamente entre nós. Cristo não estava mais fisicamente presente entre a igreja de Atos. Então a igreja
que é o corpo de Cristo, cabia à igreja como corpo de Cristo, então, dar continuidade à obra do Senhor Jesus. A igreja torna-se, então, a presença física de Cristo na terra. Olha a nossa responsabilidade, olha o nosso privilégio, mas também a responsabilidade que vem com isso. Atos mostra o que a igreja fez ou o que a igreja faz a partir dos ensinamentos que ela recebeu de Jesus Cristo. Atos mostra uma igreja que vive como se Jesus Cristo ainda estivesse no meio dela, fisicamente. E nós vemos no livro de Atos vários personagens se destacam com relevância e com grande importância. Mas nós temos que entender que apesar dessa relevância, que apesar dessa importância, nenhum desses personagens é protagonista dessa história. O protagonista dessa história continua sendo aquele anunciado pelo anjo, lá em Lucas, no capítulo 2, versículos 10 e 11. Ele continua sendo o protagonista. Quando o anjo disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele é o protagonista da igreja de Atos, ele é o protagonista da igreja de hoje, ele é o Senhor e o protagonista da história da humanidade, Jesus Cristo. E só por isso, somente por isso, essa história é uma história de sucesso. Porque Jesus Cristo é o protagonista. Essa história é contada a partir das boas novas. O Evangelho, uma boa notícia, que alcança até os confins da terra. O Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Atos fala também da missão da igreja, levar o Evangelho e pagar um preço, porque há um preço a ser pago a todo aquele que se dispõe a levar o Evangelho, a levar essas boas notícias. Nós vemos na igreja de Atos mesmo, temos o grande exemplo de Estevão, pagou com a vida. E ainda hoje, todos aqueles que sinceramente querem levar essas boas notícias, também têm pagado um preço. Evangelho não é entretenimento, evangelho não é hobby, evangelho é vida, evangelho é compromisso com o reino de Deus. De todos os confrontos que são sofridos pela igreja, Atos narra isso, no cumprimento da missão, no cumprimento da sua missão. Confrontos que vêm para abalar, que vêm para tentar destruir todo homem e toda mulher que se dispõe a anunciar e a denunciar tudo aquilo que vai contra o reino de Deus. O livro de Atos fala também de testemunho. Fala de tudo aquilo que o Espírito Santo fez por intermédio da igreja. O livro de Atos fala de esperança, fala de motivação. Nós aprendemos com todos os personagens deste livro a prosseguir apesar de prosseguirmos. Apesar das perseguições, apesar das injustiças, apesar das injúrias, prosseguirmos. A palavra do Senhor nos garante que aqueles que permanecem fiéis, aqueles que são mansos, aqueles que mantêm os seus corações puros, são bem-aventurados, diz a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. São mais do que felizes. Diz que eles herdarão a terra e diz que eles verão a Deus, porque deles é o reino dos céus. Lucas e Atos são a narrativa da palavra de Deus, que se fez carne e que ganhou o mundo.
que chegou até nós e que deve continuar através de nós, por meio de nós e depois de nós. O texto que nós lemos mostra quais são as características de uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo. Quais são as marcas de uma igreja que se permite ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu vou destacar para nós nessa noite apenas algumas delas. Trazer para nós apenas algumas que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então, apesar de nós não termos lido, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 2 fala sobre a descida do Espírito Santo, no dia do Pentecostes. Depois vem o sermão de Pedro. Pedro, após estar cheio, pleno do Espírito Santo, faz o primeiro sermão da igreja. E nesse sermão, diz lá no versículo 41 que nós não lemos, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então essas pessoas receberam a palavra, essas pessoas aceitaram Jesus Cristo, reconheceram Jesus Cristo como Senhor, como Messias, como Salvador, foram batizados, e aí essas pessoas precisavam de cuidado, essas pessoas precisavam aprender, essas pessoas precisavam ser pastoreadas. Então, elas permaneceram ali aos cuidados dos apóstolos por mais algum tempo. E assim foi sendo formada a igreja primitiva. Então, qual é a marca, ou quais são as marcas desta igreja que é conduzida pelo Espírito Santo? Ela é uma igreja perseverante. É o que diz aí no primeiro versículo. E perseverar significa persistir, significa permanecer, significa continuar, significa ser constante. No quê? Na doutrina, é o que diz o texto. Uma igreja conduzida pelo Espírito Santo tem uma firmeza doutrinária, ela zela pela sã doutrina. A igreja primitiva nasceu fundamentada na verdade que estava proclamada no Evangelho. A boa notícia de que as pessoas podem sim encontrar o real sentido da vida. E esse sentido da vida pode ser encontrado a partir de uma possibilidade que lhes é ofertada de ter as suas vidas transformadas, de serem libertos. Porque a palavra de Deus quebra todas as barreiras, a palavra de Deus quebra todas as cadeias. No Pentecostes, nós percebemos que a barreira da comunicação foi superada, porque o texto diz que todos podiam compreender o que estava sendo dito na sua própria língua. Por meio da graça que salva e redime, o Evangelho nos ensina que nós podemos ter as nossas vidas transformadas, que nós podemos encontrar o real sentido da vida. O Evangelho nos ensina que nós somos dependentes dessa graça, não somos dependentes de obras, não somos dependentes da lei. O Evangelho nos ensina também que nós precisamos ter experiências com esta graça, porque somente uma experiência com a graça que perdoa nos possibilita também perdoarmos. Somente a experiência com uma graça que é misericórdia é que nos ensina a também sermos misericordiosos. Somente a experiência com uma graça que purifica pode tornar os nossos corações puros. Essa é a verdade do Evangelho, essa é a boa notícia. Cristo é a verdade, Cristo é a personificação do amor de Deus, Cristo é a palavra encarnada. E por meio da sua graça, do favor imerecido, Ele nos salvou. E é por essa verdade que vale a pena viver, e é por essa verdade que vale a pena morrer. Vivemos tempos de relativização e de desvios da verdade.
Mas Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele tem zelo pela sua palavra. Uma igreja fiel, uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo, não negocia a palavra de Deus. Não negocia os valores do reino de Deus. Não tem medo de dizer a verdade. Uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo, persevera também na comunhão, é o que diz o texto. E a palavra que é usada aí nesse texto, no original grego, é koinonia. Koinonia. Que é muito mais do que o encontro, é muito mais do que estar junto, é muito mais. É uma comunhão que indica que eu deixo de lado os meus interesses pessoais a favor dos interesses de todos. É abrir mão daquilo que pode me trazer algum benefício a favor daquilo que vai trazer benefício para todos. É a formação, é o entendimento do que é uma comunidade. Comunidade, comunhão fraternal. É quando aquele grupo tem algo em comum. Tem um alvo comum, tem os mesmos propósitos. Essa comunhão fraternal denota unidade. Viver a mesma fé, buscar o mesmo alvo, o mesmo propósito, respeitando as diferenças, unidos na diversidade, pelo único e maior objetivo de proclamar o Evangelho. Como diz a palavra do Senhor, sendo um, para que o mundo creia. E essa comunhão é exteriorizada pelo amor fraternal. Lá em João, no capítulo 4, versículos 20 e 21, diz assim: pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Comunhão está diretamente relacionada com amor, com vivência, com doação, com oferta. Eles perseveravam também na oração, é o que diz o texto. E nós precisamos entender que orar é muito mais do que apresentar a Deus as nossas petições e as nossas necessidades. Orar é buscar e gozar da intimidade de Deus. E nessa intimidade, nesse relacionamento com Ele, sermos capazes de discernir qual é a sua vontade e nos submetermos a Ele. Quando Jesus ensinou a orar, o que Jesus disse? Olha, vai para o secreto. Vai para o secreto, porque é lá no secreto que Deus vai se revelar para você. E mais do que Deus se revelar para você no secreto, lá também você poderá se revelar para Deus, como você é. Com todas as suas angústias, com todas as suas limitações, seus medos, suas fragilidades, as suas impossibilidades. Lá no secreto, entre você e Deus. E nessa mútua revelação, nós reconhecemos quem é Deus. Deus é o Pai nosso. Deus é o Santo. Lá no secreto, nós expressamos o nosso desejo para que o reino de Deus venha. O nosso desejo de nos submetermos a esse reino. Lá no secreto, nós confiamos que Deus, e nós confessamos que Deus é o nosso sustento físico, é o nosso sustento espiritual. Pois é Ele que nos dá o pão de cada dia. E é Ele quem nos fortalece para não cairmos em tentações. E é Ele quem nos livra de todo o mal. Essas coisas nós descobrimos no secreto. No silêncio. E depois de nós abrirmos o nosso coração e falarmos tudo ao Senhor, nós precisamos nos calar, para que então Ele fale conosco.
E aí, só aí vale a repetição das orações. É falar, falar e falar com Deus, entendendo que não é até que Ele nos ouça, porque Ele nos ouve mesmo que a gente não fale nada. Mas é orar, é se prostrar, é se derramar na presença de Deus, até que nós possamos ouvir a sua voz. Esse é o sentido de nós orarmos. Mas uma igreja que busca a presença do Espírito Santo, ou uma igreja que reflete a presença do Espírito Santo, uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo, é também uma igreja que compreende que a sua vida exterior é um reflexo do seu interior. O versículo 43 diz que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma igreja conduzida pelo Espírito Santo tem o seu caráter transformado e demonstra isso por meio do temor a Deus. Temor a Deus não é ter medo de Deus, não é ter medo de ser castigado por Deus, não é ter medo de ir para o inferno. Temor a Deus é saber que a verdade está com Ele, que Ele é soberano e declarar, e mais do que declarar, mostrar e vivenciar o seu senhorio em nossas vidas. Temor a Deus é obediência à sua palavra. E porque nós temos temor a Deus, nós somos abençoados com os sinais. Os sinais seguem aqueles que obedecem à palavra. A mensagem é fundamentada na verdade. A mensagem tem que ser proclamada. E a mensagem a ser proclamada não é uma mensagem de bênçãos, embora o Senhor tenha prazer em nos abençoar, mas a mensagem que deve ser anunciada não é uma mensagem de prosperidade. Então, quanto mais eu dizimo, mais o Senhor me abençoa. Infelizmente, esta é uma mensagem que está circulando de uma maneira muito significativa hoje em dia. Eu faço um propósito com Deus de contribuir com uma quantia mensal, e quanto maior for essa quantia, mais a minha vida financeira será abençoada. O princípio não é esse. Eu dizimo, eu oferto na casa do Senhor, porque eu compreendo que tudo que eu tenho vem dele. Então eu devolvo um pouco, muito pouco, de tudo que ele me dá. E eu faço isso na compreensão de que a obra do Senhor, não o Senhor, mas a obra do Senhor necessita desses recursos. E eu, como participante da missão, devolvo um pouco para que a igreja do Senhor possa cumprir a sua missão aqui na terra. Possa ter os recursos necessários, os recursos financeiros necessários, para que a obra do Senhor se cumpra. Não é porque eu estou fazendo um negócio com Deus. É porque eu entendo. É porque eu entendo que a palavra dele me ensina. Eu aceito. E eu cumpro. Então, uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo permite que o seu caráter seja transformado. E somente o Evangelho de Cristo pode transformar a essência do nosso caráter. Nós queremos bênção, nós queremos milagres, nós queremos prosperidade, mas nós não queremos o confronto. O confronto com a verdade nós não queremos. O confronto com quem nós somos, isso nós não queremos. O confronto com quem Deus quer que nós sejamos, isso nós não queremos.
Não queremos essa transformação na nossa essência, no nosso caráter. Precisamos permitir que o Espírito Santo atue em nós de forma plena e definitiva. Que a palavra de Deus seja capaz de dividir juntas e medula, nos dando pleno entendimento de quem é Jesus Cristo, do seu propósito. A certeza da presença do Espírito Santo na igreja não se dá quando os milagres acontecem. Às vezes a gente tem essa visão. Nossa, acontecem tantos milagres ali, tantas curas, tantos demônios são expelidos. Aquela igreja tem o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo de Deus está somente em lugares onde há muito barulho. Mas nós que conhecemos a palavra sabemos que o Espírito Santo se manifesta de diversas formas. E da maneira que Ele quer. No momento em que Ele quer. Então, não é porque está acontecendo milagres que isso evidencia a presença do Espírito Santo. É o próprio Jesus quem disse isso. Lá em Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 23, diz: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. A maior evidência de que uma igreja é conduzida pelo Espírito Santo é a percepção da transformação do seu caráter. É a sua integridade. Uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo, ela entende e ela cumpre o seu papel social no mundo. Versículos 44 e 45 dizem: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A igreja de Atos reconhecia as necessidades dos outros. E nós também, como igreja de Cristo, hoje precisamos reconhecer as necessidades das pessoas. Nós não somos do mundo, é o que diz a palavra, mas nós estamos do mundo, ou seja, nós não fazemos parte desse sistema de valores que o mundo apresenta, mas nós estamos neste mundo. E nós precisamos assumir neste mundo a nossa responsabilidade social como igreja, diante da fome. Meu irmão, minha irmã, você almoçou hoje? Almoçou? Levanta a mão aí. Almoçou? Almoço de domingo, né? Normalmente o almoço de domingo é mais caprichado, não é isso? Então nós almoçamos, né? Em família, comemos bem, uma mesa farta. Mas nós temos que nos lembrar que muitos estão sem comer há dias. Há dias. E isso não é só consequência da pandemia, não. Isso é desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Tem gente, meu amado irmão, minha amada irmã, que não tem dinheiro para comprar o remédio para o filho que está com febre. Tem gente que não tem dinheiro para comprar o leite para a criança que chora de fome. Tem gente que não tem onde dormir. Tem gente que não tem um teto sobre a sua cabeça. E nós não podemos ficar passivos diante dessa realidade, diante disso. Nós não podemos nos conformar com a miséria deste mundo. Porque não é vontade de Deus que as pessoas sofram. Não é vontade de Deus que as pessoas passem fome.
que morram de fome, que não tenham um teto sobre as suas cabeças. Isso não é a vontade de Deus. Eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, que nós não podemos resolver os problemas do mundo. Nós não podemos resolver e não vamos conseguir resolver o problema da pobreza. Aliás, Jesus Cristo já nos disse isso, que sempre haveriam pobres entre nós. Mas nós não podemos olhar para tudo isso, para esse cenário social e permanecermos indiferentes. Isso tem que causar angústia em nós. Isso tem que nos desafiar. Nós não podemos permanecer insensíveis diante da dor ou das dores do outro, diante das necessidades do outro. E sempre há algo que nós podemos fazer para amenizar o sofrimento das pessoas. Sempre há. Nem que seja um abraço. Apesar de hoje os abraços não serem permitidos. Mas um olhar, um toque, uma palavra, uma oração. Mas lembre-se que orar é falar, mas é também agir. A igreja tem uma responsabilidade social nesse mundo. E quando aquele grande dia chegar, quando nós estivermos diante do Senhor, Ele vai nos perguntar: o que é que você fez com os dons que eu te dei? O que é que você fez com todas as bênçãos que eu te proporcionei? A igreja que é conduzida pelo Espírito Santo é uma igreja que impacta a sociedade. Versículos 46 e 47 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja era comprometida com a verdade. A igreja de Atos era comprometida com a verdade. Não era, mas não era legalista. Era uma igreja santa, mas não era farisaica. Havia alegria e partilha nas suas reuniões, nos cultos. Havia alegria. Eles tinham prazer em estarem juntos, louvando ao Senhor, partilhando o pão, participando da ceia. Essa era a forma de viver que causava impacto na sociedade. Isso acontecia porque havia coerência. A sociedade, o povo via na igreja o que a igreja pregava. O que a igreja falava, a igreja vivia. Então, eles tinham a admiração dos que estavam à sua volta. Isso causava um impacto na sociedade. Eu acredito que muitos olhavam e diziam: eu quero ser como eles. Será que hoje as pessoas olham para a igreja e dizem: eu quero ser como eles? Porque a igreja somos nós. Será que a sociedade olha para nós e diz: eu quero ser como eles? Não basta, meu irmão, minha irmã, não basta ser ou estar em uma comunidade de fé, não basta ser batizado e tornar-se membro de uma igreja. É preciso viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Não basta parecer ser, é preciso realmente ser. É preciso verdadeiramente nascer de novo e nascer do Espírito. O que caracteriza uma igreja conduzida pelo Espírito Santo é a sua postura, não são rótulos. Se não tiver uma vida de cristão, se não tiver uma vida de discípulo, se não tiver uma vida de servo, não vai conseguir impactar a sociedade. Não vai conseguir impactar o mundo. Não vai conseguir ser luz, não vai conseguir ser sal. Quem não vive de acordo com os ensinamentos de Cristo não é cristão. Não é um cristão, porque ser cristão é ser um pequeno Cristo.
Ser cristão é ter a vida de cristão antes do nome. É ter a postura de cristão antes da qualificação. É ser reconhecido pelo que ele vive, não pelo que ele fala. E a palavra nos diz que enquanto a igreja seguia vivendo assim, Deus ia acrescentando. Deus ia trazendo mais vidas salvas para dentro da igreja, para que o corpo crescesse. Deus enviava mais trabalhadores para a sua seara. Então, a igreja que não vive de aparência, uma igreja que realmente é o que ela professa, é uma igreja que impacta a sociedade. E enquanto ela impacta a sociedade, vive essa verdade, Deus vai acrescentando numericamente. A palavra aqui, esse acrescentar, se refere a números de pessoas. A igreja cresce numericamente. O restante é consequência. E aí eu quero perguntar para você, no entendimento que nós temos, que a igreja sou eu e que a igreja é você, que a igreja é cada um de nós. Que igreja você quer ser? Aí você pode responder. E talvez você esteja respondendo aí, eu quero ser como essa igreja de Atos. Eu quero ter essas marcas que essa igreja tinha. Eu quero ser uma igreja conduzida pelo Espírito Santo, como essa igreja foi. O que você tem feito para ser essa igreja? Ou o que você tem permitido que Deus faça na sua vida para você se tornar essa igreja? Nós precisamos de pessoas maduras no corpo de Cristo. Essa maturidade passa pelo reconhecimento de que nós podemos sim nos tornar pessoas melhores. Passa pelo reconhecimento que para eu encarar ou para eu declarar os meus enganos, os meus erros, as minhas limitações, os meus pecados, é preciso sim muita coragem. Coragem para dizer para o Senhor, olha Senhor, eu tenho falhado, eu não tenho sido a igreja que o Senhor quer que eu seja. Eu não tenho dado um bom testemunho, eu não tenho sido coerente, o meu caráter ainda precisa ser tratado. Eu não tenho vivido a verdade do Evangelho. Eu não tenho vivido a verdadeira comunhão. Eu não tenho amado aos meus irmãos como eu sou amada por ti. E quando eu reconheço isso, eu digo isso para o Senhor, e eu abro o meu coração, me derramo na sua presença. Eu digo para Ele, mas eu quero ser, mas sozinho eu não consigo. Eu preciso da tua ação, eu preciso da ação do teu Espírito. Eu quero recomeçar, me ajuda. Me ajuda, né? Eu tenho uma canção que diz, me ajuda nas minhas fraquezas. Me ajuda, Senhor, a me tornar a igreja que faz diferença nesse mundo. A igreja que se importa com o outro. A igreja que prega e vive a verdade. A igreja que vive em unidade. Porque a palavra de Deus nos diz que se nós não tivermos unidade, o mundo não vai crer em Cristo Jesus. Maturidade passa também pelo conhecimento da palavra. Nós só vamos amadurecer na fé se nós conhecermos e tornarmos a palavra viva por meio das nossas vidas. Só assim poderemos ter uma fé madura. Essas verdades que a palavra nos revela, só elas são capazes de
nos transformar. E eu descubro essas verdades a partir da leitura correta e também da interpretação correta da palavra de Deus. Tem muita gente hoje tirando o texto fora do contexto para usar como pretexto. Eu preciso buscar a interpretação correta da palavra de Deus. Isso o Espírito Santo me dá, essa revelação. Mas há algo que passa por mim também. O estudo, a busca da palavra. Há um entendimento no meio teológico, no meio pastoral, que compara aí o tempo do sermão com o dízimo, né? Com esse 10%, esse percentual. Ele diz, olha, se você vai pregar por 20 minutos, você tem que, no mínimo, ter estudado a palavra por 2 horas. Mas isso ainda é muito pouco. Normalmente, quando o Senhor dá uma palavra, ela já tem que começar a ser preparada. Ela vai ser ministrada no domingo, ela já tem que começar a ser preparada lá na segunda-feira. Amanhã. A gente começa a pedir ao Senhor, qual é a palavra? O que o Senhor quer ensinar? O que o Senhor quer falar? E ruminando essa palavra, estudando, buscando. Eu já falei sobre isso com vocês. Deus nos dotou de inteligência. Nós precisamos usar a nossa inteligência. Existem muitos materiais excelentes para nos ajudar na compreensão da palavra, na interpretação. Precisamos fazer a nossa parte. O Espírito Santo nos traz sim a revelação. Mas nós precisamos buscar conhecimento. Para não subir, para não pegar o microfone, para não vir ao púlpito do Senhor e falar aquilo que é o meu entendimento. Mas para falar sim a revelação que o Espírito Santo dá, a interpretação correta, a sã doutrina sendo pregada. Por isso, maturidade passa pelo conhecimento da palavra, pela busca do conhecimento da palavra. Feche os teus olhos, meu irmão, minha irmã. O Senhor falou conosco nessa noite e nos trouxe o entendimento que, como igreja, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos conduza. E novamente eu faço a pergunta, quando você olha para a igreja que você é, o que você vê? O que precisa melhorar? O que precisa ser transformado? Às vezes a gente olha para a igreja enquanto a comunidade de fé e a gente vê muitos erros, a gente aponta muitos erros. A gente diz que muita coisa precisa melhorar dentro da igreja, que isso não está bom, que aquilo não está bom. A luz não está boa, o microfone não está bom. A pastora. Mas a gente tem que entender que a igreja sou eu e você. Então essa transformação e essa melhoria que nós desejamos precisa começar em mim, precisa começar em você. Então, tenha a coragem de perguntar que igreja você tem sido. E diga para o Senhor a igreja que você quer ser. E permita que a ação do Espírito Santo em você te transforme. Entregue a Ele o controle. Eu ouvi uma história. É uma história verídica. Diz que um pastor chegou em uma igreja
E essa igreja estava morrendo. Ele foi mandado para lá para reorganizar algumas coisas dentro dessa igreja que não estavam funcionando bem. Essa igreja tinha lá cerca de 20 pessoas. Muitos já haviam se desligado. Então o pastor marcou uma reunião com essas pessoas que ali ainda estavam, para levar a proposta dele, para levar a visão que ele tinha, para levar o que Deus tinha compartilhado com ele, para traçar um plano de ação junto com os irmãos para aquela igreja, considerando a realidade que ela se encontrava. Diz que nessa reunião a maioria dos presentes queriam desistir, queriam que a igreja fosse fechada. Eles diziam para o pastor: olha, pastor, a gente reconhece a sua boa vontade, a gente reconhece que o Senhor quer fazer algo, que o Senhor acredita, mas a gente não acredita mais, a gente acha que não tem mais jeito. E diz que o pastor saiu daquela reunião muito triste, o pastor saiu daquela reunião muito frustrado. Chegando em casa, ele foi para o secreto e foi orar. E ele orava e ele se derramava na presença do Senhor e ele chorava. Ele chorava e ele dizia para o Senhor: Senhor, foi para isso que o Senhor me trouxe aqui. Foi para isso que o Senhor me tirou de onde eu estava e me trouxe para este lugar. Para eu ser humilhado, para eu ser confrontado, para minha autoridade não ser respeitada. Foi para isso que o Senhor me trouxe aqui. E ele chorava, e orava, e chorava e orava. E entre o choro e a oração, ele começou a dizer: Senhor, eu me sinto morto. Senhor, eu estou morto. E repetia esta frase: Senhor, eu estou morto. Senhor, eu estou morto. E aí, de repente, ele ouviu no seu coração a voz do Senhor que dizia: excelente, meu filho. Excelente. Agora que você está morto, eu posso viver em você. Eu posso viver através de você. Eu posso realizar tudo o que eu tenho para realizar através de você. O pastor entendeu a mensagem, reuniu os poucos que estavam dispostos a continuar. Agora já não eram nem mais os 20, eram menos. Iniciou o trabalho. E a igreja cresceu e a igreja prosperou. Porque quando somos fracos, aí é que somos fortes. Porque aí o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. E que o seu Espírito, o Santo Espírito, tenha liberdade em nosso meio. Que seja da maneira que Ele quer, não da maneira que nós queremos. Que o Espírito Santo seja bem-vindo na igreja que sou eu, na igreja que é você e nessa comunidade de fé. E que a Ele seja entregue o controle desta igreja. Dele somos, a Ele pertencemos. O Espírito Santo é o dínamo, é o que dá vida à igreja. O Espírito Santo é o poder que a igreja necessita para existir. E não basta só reconhecermos que dependemos dele, precisamos nos submeter a ele. E quando isso acontece, tudo é possível. Eu te convido a ficar de pé e a clamar pela presença desse Espírito que é santo, a declarar que esse Espírito é bem-vindo aqui nessa comunidade de fé, é bem-vindo aí no teu coração, sobre a tua vida,
para transformar o nosso caráter, Aleluia, Deus. para nos fazer reconhecer qual é o nosso papel diante de uma sociedade corrompida, para não nos vendermos, para não nos rendermos diante do confronto, mas para continuarmos com ousadia, com intrepidez, anunciando a verdade, anunciando a Cristo Jesus e a denunciando toda forma de opressão e de injustiça. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha disso. Tua presença Declare, igreja, declare. Espírito, és Oh, bem-vindo. aleluia, Deus. Poderoso. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei doce amor que liberta o meu ser e a vergonha disso. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Encher este lugar é o desejo. Sermos inundados por Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Oh, aleluia, Deus. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
ensina. Tu és o Deus que nos conduz. Precisamos da tua ação para podermos ser a igreja de Cristo Jesus. A igreja que representa a presença física de Cristo nesse mundo. Precisamos de ti. Então vem e nos transforma segundo o teu querer. Mexe mesmo conosco, Senhor, nos tira do nosso lugar de conforto. Nos desafia, Senhor. Abala as nossas estruturas, ó Deus. Nos tira do lugar comum. Nos leva além, Senhor. Ao lugar onde o teu poder é manifestado, onde a tua glória acontece. Que o Santo dos Santos, Senhor, seja onde a tua igreja estiver. Que nós possamos reconhecer, Senhor, o quanto precisamos de ti. O quanto precisamos ser transformados. O quanto precisamos da tua verdade. O quanto carecemos dos teus ensinos. Abrimos os nossos corações nesta noite, Senhor. E abrimos também as nossas mentes para recebermos o entendimento que vem de ti, a transformação que vem de ti. Porque nós não queremos ser cristãos nominais, Senhor. Não queremos ser conhecidos por rótulos. Nós queremos ser conhecidos porque vivemos verdadeiramente o teu evangelho. Porque estamos dispostos a pagar o preço, Senhor. Seja para viver, seja para morrer. A tua mensagem é a única que vale a pena, Senhor, ser compartilhada. Nos ajuda, Pai. Nos assiste nas nossas fraquezas. Tem misericórdia de nós. Que a tua graça seja sobre nós. Te amamos, Senhor. E te agradecemos por podermos ser participantes da tua missão. Que toda honra, todo louvor e toda glória sejam dados somente a ti. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém.